Olá! Hoje nós vamos falar sobre intimidade e relacionamento com o Senhor. Como que nós temos intimidade e relacionamento com as pessoas? Quando nós damos a oportunidade de caminhar com ela, quando nós damos a oportunidade de ouvir ela, quando falamos, quando nós temos contato. Se você não tem contato com as pessoas, você não sabe nada sobre elas. Se nós não temos contato um com os outros, nós não temos intimidade, nós não temos relacionamento. E como ter intimidade com o Senhor Jesus, então? Nós vemos que hoje em dia a maior crise que os cristãos têm é de saber se realmente é Deus que está falando com elas. Elas buscam em oração, buscam em propósito, mas elas nunca sabem se Deus a respondeu. E isso é um problema. Porque cristãos, quando têm intimidade com o Senhor Jesus, relacionamento com Deus, eles sabem a direção a qual devem tomar e eles reconhecem que foi realmente o Senhor quem deu aquela direção. Então, como que nós vamos ter intimidade e relacionamento com Deus? Vamos entrar aqui em uma passagem da Bíblia que nos relata assim. Tinha 2 discípulos que caminhavam a sentido de Emaús e esses 2 discípulos eles estavam muito tristes, porque havia acabado de ocorrer a crucificação e a morte de Cristo. Então, eles estavam com seu coração entristecidos pelo acontecimento. E no meio desse caminho, o Senhor Jesus aparece para eles. Esse dia a qual eles estão no caminho é o 3º dia aonde ocorre a profecia do Senhor Jesus que ele fala. E no 3º dia eu ressuscitarei. Só que aqueles discípulos, eles estão mais ligados à morte e à crucificação do Senhor Jesus do que à promessa que ele deixou. Então, quando o Senhor começa a caminhar com aqueles discípulos no meio do caminho, o Senhor pergunta para eles, por que estão tão tristes? E eles falam assim para o Senhor Jesus, tu és peregrino que não sabe o porquê estamos tristes? Todos aqui se fala da mesma coisa, que é a morte e a crucificação do Senhor. Nosso Senhor foi entregue aos principais sacerdotes, nosso Senhor foi entregue aos principais príncipes, à condenação, à crucificação. E o Senhor Jesus, ele meio que dá uma de desentendido, que não sabe, e ali eles vão caminhando no meio do caminho. E quando eles chegam em Emaús, que é o lugar aonde estava destinado, aonde aqueles discípulos estavam para ir, já é muito tarde, já é muito noite, e Jesus, ele dá a entender que ele vai prosseguir o caminho, que ele não vai ficar. E os discípulos falam, fique conosco, porque já é tarde. Então, o Senhor Jesus, ele fica. Mas o Senhor, ele só fica na nossa vida verdadeiramente quando nós queremos e aceitamos que ele fique. Ou quando nós falamos, Senhor, eu preciso de ti, fala comigo, me dá uma direção, né? Tu és o meu socorro. Então, o Senhor Jesus, ele permanece junto conosco. Então, assim, o Senhor permaneceu com aqueles discípulos que não estavam reconhecendo que era o próprio Jesus. Eles estavam caminhando com ele, eles estavam conversando com Jesus e não o reconheciam. Então, o Senhor Jesus decide ficar. E quando o Senhor Jesus, ele fica, eles se assentam na mesa e começam ali a conversar. Só que a mensagem nos relata que o Senhor Jesus, ele levanta o pão, ele parte o pão e o abençoa. E quando Jesus, ele tem esse ato na mesa de partir o pão e abençoar, aí sim, os olhos deles se abrem e eles começam a entender que aquele que caminhava com ele, que aquele que estava assentado na mesa com eles, era o Senhor Jesus. E assim, a Bíblia diz que o Senhor, desaparece. Então, perceba que os discípulos, eles não conseguiram reconhecer o Senhor Jesus no meio do caminho. Mas quando eles se assentam na mesa com o Senhor, é o momento em qual eles vão ter relacionamento e intimidade. E quando o Senhor, ele parte o pão, é o momento em que eles lembram de momentos que eles passaram com o Senhor Jesus, momentos de intimidade que eles tiveram com o Senhor Jesus, e os olhos deles se abrem, o reconhecendo como o Senhor. Então, na caminhada da nossa vida, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, os nossos olhos, eles se fecham,
nós não conseguimos enxergar que é o Senhor Jesus, porque muitas das vezes nós estamos só ouvindo falar e não estamos tendo intimidade com o nosso Pai. Os discípulos só conseguiram reconhecê-lo porque lembraram do momento de intimidade que tiveram com o Senhor Jesus, que foi o momento da participação da ceia, que o Senhor Jesus já tinha passado com eles há dias atrás. Então, nós não teremos intimidade, nós não teremos relacionamento com o Senhor Jesus e nós não saberemos reconhecer se é o próprio Deus se você não passar tempo com o Senhor, se você não ter intimidade com Ele, se você não querer sentar na mesa na sua casa, pegar a sua Bíblia, ler a mensagem e realmente tentar descobrir o que tem por trás daquela mensagem. Se você realmente não se separar para ir buscar em um ambiente onde ninguém te vê, para ter intimidade somente com o Senhor Jesus. Hoje nós vivemos em uma geração onde nós queremos buscar somente na frente das pessoas. E isso é errado, porque isso não nos traz intimidade e relacionamento com Deus. Intimidade e relacionamento se fala muito de contato. E o nosso contato, ele precisa ser um contato individual somente com o nosso Senhor Jesus. Intimidade fala sobre algo íntimo, entre algo que é só entre você e uma pessoa. Porque se fosse para ser entre você e muitos, não é nada íntimo. Então nós precisamos buscar um relacionamento íntimo. Nós precisamos começar a buscar a presença do Senhor Jesus constantemente no nosso oculto e no nosso secreto. Porque quando nós não fazemos isso, quando nós não passamos tempo com Deus, como aqueles discípulos passaram, nós não conhecemos a voz de Deus. E assim como a pastora já falou para vocês, eles conseguiram reconhecer que era Deus a partir do momento que eles viram o partir do pão. Momento esse que eles já tinham vivido com o Senhor Jesus. Então, quantas vezes você entra dentro da igreja e o Senhor tenta ministrar o seu coração, você está ali buscando ao Senhor, você recebe uma palavra de direção que na hora o teu coração diz que é aquilo, mas quando você sai tudo muda, tudo toma outro rumo, porque nós não reconhecemos o Senhor Jesus somente naquilo que Ele fala, mas nós precisamos reconhecê-lo naquilo que nós temos intimidade com Ele. Nós não podemos nos basear somente no que é falado, no que um fala, o outro fala, o outro fala. Tem muitas pessoas que estão perdidas, porque elas não sabem mais o caminho e a direção que ela tem que tomar. Porque quando elas vão em uma pessoa, ela fala uma coisa, outra pessoa, ela ouve outra coisa. E ela acaba ficando perdida, por quê? Porque ela não tem intimidade e relacionamento com Deus. Se ela tivesse intimidade e relacionamento com Deus, eu tenho certeza que ela errava menos. Porque a palavra do Senhor Jesus, ela nos traz o conhecimento. A palavra do Senhor Jesus, ela nos ensina, nos dá a direção de como chegar até o nosso Pai. E através da nossa oração, através da nossa busca, através de nós nos separarmos, nos consagrarmos, nós alcançamos essa intimidade com o nosso Senhor Jesus. Então, se você tem estado perdida aí no meio do teu processo, não tem conseguido entender se é realmente Deus que está falando com você, tem buscado aí um monte de profeta para trazer para você uma solução, esquece! Vai atrás daquele que realmente pode te responder. Vai ter intimidade com o teu Senhor, vai dobrar o teu joelho no seu quarto, vai abrir a Bíblia lá na tua mesa, vai colocar o louvor na sua televisão e deixa o Senhor ministrar o seu coração, até o ponto que você não só ouça o Senhor falar, mas comece a entender que é o próprio Deus quem está te dando direções, que é o próprio Espírito Santo que está tentando te moldar, te transformar. Então, eu fico por aqui, desejo para vocês uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. E se vocês realmente desejam isso, vai falar com o teu Senhor, vai se separar para Deus. Para de ficar buscando aí em pessoas algo que só Deus pode te proporcionar. Amém?